Então, primeira condição, aceitar a realidade como é, contraditória. Segunda, todo empenho humano será reforçar a dimensão de luz contra a dimensão de sombra. A dimensão de sapientes contra a dimensão de dementes. A dimensão de anjo bom contra a dimensão de Satã da terra. E terceira, ter uma correta compreensão do ser humano. Eu venho da filosofia e da teologia, mas às vezes não são os filósofos, por maiores que sejam, nem os teólogos, mas são os escritores, que captam melhor a condição humana e qual é a essência do humano. Para mim, a melhor definição do ser humano se encontra no livro de Antoine de Saint-Exupéry, A Cidadela. Belíssimo, espécie de romance que ele escreve. E ele chega no centro do romance e diz: qu'est-ce que c'est l'homme? O que é o homem? Un nœud de relation. O ser humano é um nó de relações. Um nó de relações voltados em todas as direções, para dentro, para o lado, para fora, para cima. Ele é um ser de relação. E só se realiza na medida que vive as relações, porque a Carta da Terra define a paz no jogo das relações. Então, parte da essência do humano. Daí que deve nascer a paz. Nasce das relações corretas consigo mesmo, com o outro, com a natureza, com a vida, com a terra e com o todo. E eu acho que esse foi o caminho ensaiado pelos melhores da humanidade. Por Isaías, por Jesus Cristo, por Gandhi, por Dom Helder Câmara, por Chico Mendes, que viveram essa dimensão. E para mim houve um que eu acho que é o maior representante que o Ocidente já produziu, um semi-analfabeto, que só tinha 1 ano e meio de escola, que inaugurou essa mística cósmica, chamando a todos de irmãos e de irmãs, o irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Formiga, que cuidava de cada galho quebrado, que afastava a lesma do caminho para não ser pisada, Francisco de Assis. Francisco de Assis, para mim, nos deu a chave de como construir a paz. Ele é profundamente cósmico, aberto a todas as formas do amor, que inclui a todos. Eu diria quase utópico. E, simultaneamente, profundamente realista. Sabe como é que é a condição humana. E expressou isso numa belíssima oração, que os religiosos, quando fazem encontros internacionais, não rezam o Pai Nosso, não rezam outra coisa, rezam a oração de São Francisco. Porque nela todos se encontram e todos podem dizer no fim, amém. Porque nela tudo é verdadeiro. Então a proposta dele é, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. O mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Isto é, sair de si na direção do outro. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Como se depreende dessa oração, o caminho para a paz se abre no momento em que reforçamos o amor onde há ódio, o perdão onde há ofensa, a união onde há discórdia. E quando fizermos isso, se cria o espaço onde a paz pode florescer. Então, o efeito dessa sabedoria do simples, de São Francisco, nos mostra um caminho possível para a paz nos seres contraditórios que somos nós. E a paz não é só uma meta, é também meio. Só meios pacíficos podem produzir a paz. A grande ilusão da nossa cultura é que com a violência, com a guerra, a repressão, a gente constrói a paz. Só constrói o ressentimento, os ódios,
que novamente se traduz em guerra. Agora, essa paz, ela não é só fruto da razão intelectual. Nós temos que completar essa razão intelectual pela razão cordial, pela razão espiritual. Hoje é um grande debate na filosofia europeia, americana, eu estou participando desse debate, que vem sobre o signo, o resgate da razão sensível, o resgate da razão do coração, da razão emocional, da razão do afeto, que foi tão recalcado e marginalizado em toda a cultura moderna. Por que isso? Porque nós somos fundamentalmente seres de afetividade. E é na afetividade que radicam os valores, o mundo das excelências, o amor, a simpatia, a doação, a compaixão, radicam lá. Então nós temos que completar, não vamos renunciar à razão, precisamos dela, até para garantir a sustentabilidade do planeta. Mas só a razão não é suficiente. Antes da razão tem todo esse mundo do afeto. E acima da razão tem o mundo da inteligência, da intuição, da mística, do mundo espiritual. Nós somos seres que têm fome de pão e saciamos a fome. Mas temos fome de transcendência, fome do infinito. Temos fome de Deus. E essa é insaciável. E o ser humano não descansa na experiência de Santo Agostinho, enquanto ele não repousar nessa dimensão última, que nos dá realmente a paz duradoura. Então a paz será sempre algo frágil, sempre a ser construído. Nós nunca desistimos até o juízo final. Um farmacêutico palestino que morava em Jerusalém estava tomando o seu café. Minutos antes, palestinos do Hamas fizeram um grande atentado numa discoteca, morreu muita gente. Passou um judeu ali de raiva, deu 3 tiros em cima do farmacêutico, matou o farmacêutico. Como resposta àquela violência do Hamas. O que fez a família? Levaram o farmacêutico para o hospital, o clã se reuniu e disseram: a nossa fé nos diz que todos somos irmãos e irmãs, judeus e palestinos. E nós queremos dar os órgãos para ajudar a vida das pessoas. Pode ser um palestino, pode ser um israelense, não importa a nós. Queremos dar os órgãos para as pessoas humanas. Então doaram todos os órgãos. E doaram o coração, e um judeu logo recebeu o coração. E continuou vivendo. E ela, no fim, só fez um pedido. Que de tempos em tempos eu possa visitar esse homem, escutar o coração e dizer: esse coração que tanto nos amou, continua pulsando por nós. Eu acho que esse exemplo mostra como é possível a paz. Para além dos conflitos palestinos e israelenses, que o ser humano dá a si mesmo ao outro. Estabelece uma relação de inclusão. E ela diz: nós vamos fazer de tempos em tempos. Porque algo dele que nos amou está vivo. Essa é a esperança dos seres humanos. Que um dia todos poderão pulsar no mesmo ritmo, numa mesma casa, sentados numa mesma mesa, saboreando da generosidade dos frutos da Mãe Terra. Muito obrigado.